Domingo tão especial. Aplicação, a Eucaristia, a última ceia. Então nós temos uma reflexão maravilhosa das coisas de Deus, que iniciamos hoje de uma forma muito especial. O grande momento, o sim de todos nós. Quando refletimos sobre essa semana, nós refletimos sobre a grande vitória de Jesus Cristo. Nós podemos dizer o quanto Jesus é vitória. Vitória na sua vida, no Brasil, na sua comunidade, no mundo. Quanto que Jesus é nosso Rei, o nosso Salvador, a nossa vitória. Mas é necessário nós refletirmos sobre a essência da nossa fé. Porque é muito bonito celebrar algo, mas é mais bonito viver algo. E nós hoje vivemos um momento muito difícil aqui na Terra. Quem semeia o bem, quem semeia a brisa mansa que é Jesus, essa brisa mansa que chega até nós, sofre hoje perseguições fortíssimas. Como sofreu Jesus. A caminhada de Jesus, mesmo ele sendo Deus, não foi uma caminhada fácil. Foi uma caminhada difícil. Onde ele se entrega, se doa à vontade do Pai. Ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tirou e tira o pecado do mundo. Então hoje, quando nós falamos da fé, nesse tempo que vocês estão vivenciando, neste ano da justiça, ao mesmo tempo um grande combate, como vencer, como dar combate às maldades e ciladas do demônio. Primeira arma de defesa, orar. Como essas crianças estão conduzindo esse santo terço agora. A oração, ela tem a graça de nos ensinar a ser forte, de nos ensinar a vencer toda a fraqueza do corpo, dos pensamentos, das palavras. A oração é o sustento do Filho de Deus aqui na terra. E quando nós oramos, nós temos a graça maior, que é Jesus Eucarístico. Nós temos esse encontro com Jesus Eucarístico, que não deve ser um encontro qualquer. É um encontro que vai mudar sua vida, vai transformar sua vida, vai te dar sabedoria para que você possa caminhar. Porque o demônio sempre quer lançar a maldade, lançar o veneno, esse veneno que vem hoje, tristemente, destruindo principalmente a família. Quanto mal hoje é voltado às nossas famílias aqui na terra. Discórdias, inveja, ciúme, quantas coisas ruins hoje estão presentes na vida da família. Então, quando nós falamos de vencer este mal, de dar combate, comece dentro da sua família. Sua família é o maior sacrário. Sua família é o maior santuário. Sua família é o jardim do Senhor. Pense no carinho que Deus tem pela sua família.
Jesus, quando caminhava para te conduzir à salvação, ele te fez amar sua família. Jesus me deu a honra, como mãe, de ser mãe de todos vocês. Então, a família é o nosso berço, é o nosso caminho de santidade aqui na terra. A família é o que nos faz fortes em meio a todos os combates presentes hoje. Uma família unida em oração permanecerá sempre forte. E o mais importante, essa família sempre vai derrotar o demônio. Então você vai ser sempre vitorioso. Então a oração é a nossa primeira fonte de graça. Orar e vigiar. Uma fonte de graça é o silêncio. É tempo de silêncio, filhos. Vocês são caminhantes do caminho do Senhor. Vocês estão vivenciando uma semana em que vocês vão celebrar a maior das maiores riquezas da vida de vocês, que é o Salvador. A grande missão de Jesus como Filho de Deus enviado. Jesus teve uma missão fácil? Não. Jesus sofreu muito por amor, mesmo sendo Deus, porque Ele ama cada um. Ele ama cada um de nós. E Ele abraçou todos os pecados de vocês para dar a vida a vocês, para perdoar-lhes e dar a vocês a vida eterna. Vocês que hoje têm sabedoria no coração para entender o plano de Deus, a vida de um santo. A vida de um santo foi fácil? Não. A vida de um santo foi difícil. Quem foi mais perseguido? Os santos. Quem foi mais criticado? Os santos. Porque aquele que está no caminho de Deus, aquele que vai ser perseguido. É você que está aqui hoje, no caminho de Deus, vai ser perseguido. Então é você que precisa pegar em suas mãos esse santo rosário e vencer o demônio. Porque a semana que nós iniciamos hoje é uma semana de caminhar com Jesus. Vocês estão num tempo quaresmal, um tempo de vigília, um tempo de silêncio, de reflexão. Quando vocês dizem assim, mas a quaresma é um tempo ainda de muito mais dor, de muito mais batalhas. É verdade. Porque a quaresma é um tempo de pensar na grande missão de Cristo para nos dar a vida eterna. Ele morreu por você. Ele deu a vida por você. Jesus veio aqui cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que seu filho desse a vida por todos os demais filhos pecadores. Jesus, sendo santo, abraçou dia aqui. Só Deus sabe. Você não sabe nem sequer do seu próximo momento. A Deus pertence. Por isso, Jesus nos pediu, estejais sempre preparados. Vocês são o jardim e ninguém sabe o momento que o Pai vem e diz, é essa flor que eu quero, é este filho que eu quero. E se você estiver preparado, você vai ser imensamente agraciado. Mas se você não estiver preparado, você vai sofrer muito. Porque a passagem é passagem. Mas depois que você encerra essa passagem, é eterno. Então é necessário sempre procurar, na caminhada com Cristo, entender por que Jesus morreu. Por que Jesus é a ressurreição. E ele enganou muitos, aqueles que achavam que eram sábios. Por isso é que nós vemos que hoje muitas pessoas querem achar que têm toda a sabedoria. Querem dizer que são donos da verdade, que conhecem tudo.
filhos, eu como mãe de Jesus, falo para vocês como mãe de Jesus. Deus tudo sabe. Deus tudo sabe. Só Ele. Aqui nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós somos os teus servos. Nós podemos dizer com honra e glória: eis aqui o servo do Senhor. O Senhor é que sabe de tudo. Inclusive, o tempo da quaresma é um tempo em que nós sabemos que o Senhor nos pede algo. Primeiro, conversão. O mundo precisa se converter. Aonde está a espiritualidade dos homens que não vivem mais um tempo de quaresma? Que não vivem mais uma semana de santidade? Aonde está a fé, a religiosidade? O homem fala de um Cristo que ele não conhece mais. Ele esquece da vivência do que Jesus é para nós. Misericordioso, o que é a misericórdia? Última tábua de salvação. O que é essa última tábua de salvação? É o amor de Jesus, tendo compaixão da humanidade. Mesmo depois da sua morte na cruz, o homem não teve obediência aos seus ensinamentos. Jesus pediu amai, o homem amou. Jesus pediu partilha, o homem fez partilha. Jesus pediu igualdade, o homem vive igualdade? Não. Então nós temos a última tábua de salvação. Aquela lança que ultrapassa o peito de Jesus, atingindo o seu coração, é a misericórdia. Desse coração sai a água, desse coração sai o sangue. E o que Jesus nos fala como Cristo misericordioso, que é um único? Cristo ressuscitado, Cristo menino, Cristo misericórdia, é o nosso Salvador. Ele diz: o sangue e a água que jorra desse coração salvará o mundo, vai lavar o mundo. Quando nós falamos da misericórdia de Deus, muitos não acreditam, porque hoje o homem não acredita. O homem hoje não tem fé. Ele quer ter uma fé que não é de vida, não é de oração, não é de vivência. É muito fácil falar, eu creio em Deus, o difícil é fazer a vontade de Deus. Quando Deus te pede renúncia, quando Deus te pede abraça a sua cruz, quando Deus fala para você, se você for perseguido por causa de mim, fique firme. Porque a perseguição faz parte da vida do cristão verdadeiro. O demônio, ele tem ódio de vocês que estão no caminho, seguindo o caminho de Jesus. Por isso ele faz com que todas as armadilhas estejam presentes sobre este caminho, para que vocês caiam. Por isso que quando você caminha com Deus, você precisa ter muita vida de oração, porque senão você vai cair. E Jesus pede para a gente levantar. Mesmo que você caia, que você levante. Principalmente na vida de fé. Aonde está o perigo? O demônio não está perseguindo aquele que está ali fazendo o que ele quer. Ele está perseguindo, é você que está fazendo o que Deus quer. Porque você está destruindo ele. Essas crianças aqui nessa tarde de hoje, elas estão dando combate ao demônio. Orando. Um exército maravilhoso. Esse exército que são as crianças pode salvar os jovens, os pais, as mães e todos os homens da terra. Porque Jesus tomou a criança em seu braço e disse: desce ao reino de Deus. Se você colocar seus filhos em sua casa para orar, sua casa se transformará. A brisa mansa vai chegar na sua casa. Jesus vai tomar conta da sua casa. Coloque seus filhos para orar. Seus filhos são puros. A criança tem algo de maravilhoso. A virtude do amor, a virtude do perdão. Não guarda mágoa, não guarda ressentimento. Passa tudo muito rápido na vida da criança. Porque ele tem essa generosidade de alma. Algo que talvez o jovem
quando você faz algo que te leva a penitenciar, você cresce. É uma renúncia. O corpo é atacado a todo momento pelos pecados. Então, quando você se coloca a serviço de Deus, que você faz aquela penitência suavemente, com amor, você se restaura. A conversão é como lavar uma roupa muito suja. É como você lavar você. Se converta. Então, Jesus nos pede hoje essa conversão, essa mudança de vida. Algo novo precisa ressurgir em nós. O homem está muito pouco preparado. Se algo vier ao encontro da humanidade hoje, a humanidade não está preparada. A humanidade hoje está cercada de muita maldade. Enquanto Jesus misericordioso nos faz ser mansos, humildes, simples, bondosos, nós vemos a ira do mal, os pecados capitais levar o homem a tanta maldade. Muita maldade. Não é pouca maldade não, meus filhos. É muita maldade. Por isso é que nós temos que estar em oração, prontos para a batalha. Chegamos ao tempo maior, ao tempo da grande batalha. Não é o fim do mundo, mas o tempo em que o demônio quer o fim da família, da religião, da fé, do amor, da entrega. Por isso é que o céu se abre e nesse momento eu estou aqui presente com vocês de corpo e alma. Se vocês tivessem seguido o que Jesus pediu, eu não estaria aqui hoje. Mas vocês estão tão perdidos que o céu vem até vós para dizer, olha, abra os vossos corações. Vocês estão trocando o céu e caindo no inferno. Vocês estão esquecendo de vigiar, de orar, de dobrar os joelhos, de fazer a vontade de Deus. E a vida aqui passa. A vida aqui, ela tem um final na terra, para ter um começo. E esse começo depende das suas obras, depende das suas ações. Se você quer o céu da forma que você caminha errado, você não vai conseguir. Mas se você quer o céu caminhando certo, mesmo que você sofra, que muitas vezes caiam as lágrimas dos seus olhos, porque você tem sentimentos. Quem te faz e fez você sentir, amar? Deus. Deus te deu sentimento, Ele te deu vida. Ele te fez a imagem e semelhança dele. Vocês são homens que têm sentimentos. Vocês sentem medo, frio, vazio, perdidos. Mas vocês também sentem coragem, sentem vontade de vencer, sentem o amor, o cuidado, o carinho. A coisa mais linda é onde Deus habita em nós. E o demônio está sempre querendo infiltrar, tirar você da graça. Por isso Jesus, quando morreu na cruz, Ele te deu essa graça. Ele pediu ao Pai, Pai, perdão. E Ele disse, eles não sabem o que estão fazendo. Então Ele te deu essa graça do perdão. Perdão é a grande libertação. Pense, você é prisioneiro, preso, e de repente você é liberto. Então Jesus te deu essa liberdade. Jesus te deu essa libertação. Por isso é que Jesus nos ensina que as coisas de Deus têm que ser por amor e fé. Ninguém deve fazer as coisas por obrigação. Hoje você está aqui por amor e fé. Você tem vivência da sua vida cristã por amor e fé. Você recebeu o batismo. Você recebeu Jesus eucarístico. Você confirmou a sua fé. Você buscou um sacramento. Aqui tem pais, mães, sacerdotes, instrumentos de Deus. É Deus que age em você. Nós somos obras vivas de Deus, do Espírito Santo em nós. Então é necessário buscar viver essa semana com muito fervor. Não é uma semana qualquer. Vocês vão chegar à reflexão da morte de Jesus. Eu gostaria que vocês refletissem quando você perde alguém que você muito ama. E que quando você lembra que foi aquele dia que aquela pessoa foi colhida, que aquela pessoa encerrou sua missão, passou pela morte do corpo, isso não te traz uma reflexão de lágrimas? Agora pense na morte do seu Salvador, na morte de Deus, porque Jesus é Deus. Pense o que Jesus passou naquele Calvário. A meditação da morte de Jesus e da Páscoa, que é a ressurreição de Jesus,
ela precisa fruir em nós graças. Quando nós falamos das coisas do Pai, nós temos que entender que nós somos as coisas do Pai. Quando nós falamos das coisas de Deus, nós precisamos compreender que nós somos as coisas de Deus. Agora, meus filhos, escute um conselho de uma mãe amorosa. Se convertam. Será que é bonito o que vocês estão fazendo? Principalmente nesse tempo quaresmal. Será que isso agrada a Deus? Será que você hoje está aqui ouvindo uma mensagem, você que recebeu Jesus Eucarístico, você está em paz com esse coração tão cercado de ódio? Se Jesus te ensinou que Ele é a misericórdia, que Ele é o amor. Será que esse sofrimento que você carrega hoje não é falta de você mesmo procurar o perdão, pedir o perdão, se perdoar, pedir a Deus que te perdoe? Isso é muito, muito sério, filhos. A que ponto o homem está vivendo? A que ponto o homem está indo? Se o caminho é único e ele está desviando desse caminho da graça e caindo no sofrimento da condenação. Por isso, vigiai, alertai e orai. Porque Deus está aí nos ensinando a verdade. Às vezes a verdade, ela dói quando a gente escuta a verdade. Mas é uma dor que nos cura. De repente você precisa ser curado. Por isso você precisa ouvir essa verdade, se curar, se libertar e com a glória e graça do Senhor ser salvo. Por isso, com grande carinho e amor, eu quero neste momento dar a vocês a minha bênção. Começou. Dai-nos a bênção, Mãe de bondade, Mãe de bondade, Nossa Senhora de piedade. De piedade, dai-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora de piedade. Queridos filhos, eu abençoei vocês com tanto carinho, com tanto amor. Quando vocês levantam hoje, nesse domingo de Ramos, simbolicamente, os seus ramos também, que já muitos foram abençoados. E novamente, peço a Jesus que ao abençoar estas flores, abençoe também os ramos de vocês. Existem coisas que são tão simples, mas que se tornam tão grandes com a bênção de Deus. Quando vocês chegarem em casa, ao retornarem aos seus lares, vocês vão olhar para esses pequenos ramos e lembrar da sua fé, de ser cristão, do símbolo maior que é a vivência do amor de Jesus Cristo, que abençoa esses ramos para que vocês possam alcançar as graças que vocês desejam. O que sua casa hoje precisa, seus filhos, sua família, sua comunidade, o Brasil, o mundo, as nações, paz. Que nós recebemos a paz de Jesus. Pense naquele belíssimo abraço da paz de Jesus. Jesus abraçando todos nós. Jesus que nesse domingo de hoje, a missão da cruz, que iniciou ali sua missão de cruz para dar a vida. Então, que nós nos sintamos abraçados por Jesus. Eu sinto Jesus abraçando vocês aqui agora, para que a gente possa levar realmente, não só esses ramos abençoados, mas a nossa vida abençoada, a nossa família abençoada, a nossa comunidade abençoada, a nossa igreja abençoada e o mundo inteiro cheio de bênçãos. Por isso que eu desejo vocês essa paz de Jesus. Ele que olhava para vós e dizia: a paz esteja no meio de nós. E Ele é a nossa paz. E nós estamos aqui vivendo um domingo de paz.
né, no meio da natureza, que é um lugar de paz, onde a gente pode sentir até a leveza da brisa mansa, como a presença de Cristo, que é a paz no meio de nós. Por isso eu desejo que o Pai, o Filho e o Divino Espírito Santo nos abençoe, nos guarde e nos proteja. E muito amor durante essa semana, filhos. Faça dessa semana santa uma semana de bênçãos para a sua vida. Jesus já abençoou a vocês, os ramos de vocês, as flores para a cura e libertação dos doentes do corpo e da alma. Parabéns a todos os aniversariantes. Eis aqui a serva de Deus, Maria, mãe de Deus, a mãe de piedade. E eis que o Senhor me chama. Ela vai sumindo. Bênção, mãe. Sumiu.